A arte bizantina é uma arte cristã que surge no período em que o cristianismo passa a ser reconhecido como religião. Jesus, considerando uma ameaça para o Império Romano, foi perseguido e morto pelos romanos. Após a sua morte, seus adeptos se escondiam em catacumbas para rezar, pois continuaram sendo perseguidos. Até que em 313 o imperador Constantino decretou o Edito de Milão, que proibia a perseguição aos cristãos, e então o cristianismo começa a crescer. Surgem assim as igrejas cristãs e um novo estilo de arte, a arte bizantina. Em decorrência ao período histórico, a arte bizantina expressa especialmente o caráter religioso. Além disso, o imperador era uma figura de referência sagrada, uma vez que desempenhava seu papel de governante em nome de Deus, tal como era propagado na época. Assim, muitas vezes se encontram mosaicos que retratavam o imperador e sua esposa entre Jesus e Maria. Os artistas da época não tinham liberdade para se expressar, não podiam usar sua criatividade, deviam apenas cumprir com a elaboração da obra, tal como lhes era solicitado. Podemos dessa forma destacar as seguintes características da arte bizantina: caráter majestoso, que demonstra poder e riqueza, ligação direta com a religião católica, demonstração clara da autoridade do imperador ao considerá-lo sagrado, frontalidade, representação das figuras em posição frontal e rígida. Deste modo, Constantinopla viu muitos de seus artistas migrarem para o Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma. Olá, meu nome é Davi Vitor. Eu vou falar sobre a pintura bizantina. Falar sobre um pouco da pintura, que que ela era para a igreja, o significado, o entendimento da pintura, a predominância dos termos religiosos, do destaque à pintura feita nas igrejas. Nessa época foi criado o encoder. É isso que eu vou falar também. Eu vou falar também sobre os significados das imagens, sobre as pinturas, as representações dos projetos das imagens, e é sobre isso que eu vou falar. As representações das figuras, posições frontal e rígidas, a arte bizantina. Sobre isso. Bom, vamos lá. O que é a pintura bizantina? Bom, a pintura bizantina se refere à produção fotográfica desenvolvidas durante resistência do Império Bizantino, seguindo o estilo do desenvolvimento desses períodos, nos séculos V até o século XV. Bom, quais são as principais características das pinturas bizantinas? Os principais destaques das pinturas da arte bizantina foram: foi os frescos, pintura feita em parede de igrejas. Era o estilo deles, dos períodos. Miniaturas e também miniaturas foram utilizadas para a ilustração dos livros e também das pinturas em paredes, cadernos, capas e várias outras modalidades. As características pela temática cristã, e também tinha as principais pinturas formadas das imagens cristãs da Virgem Maria. A arte bizantina e a arte cristã, que surge o período em que o cristianismo
passa a ser reconhecido como a religião. Jesus Cristo considerava a um moussaka no Império Romano. Quais são os objetivos da arte bizantina? Bom, tem várias maneiras, né? Que era para impressionar as pessoas que chegavam em qualquer lugar, ver-se a arte bonita, que se impressionavam, que é uma coisa que elas nunca viram. Era tipo novo para eles, uma coisa que os olhos deles que não pensavam ter visto aqueles tipos de imagem. Que os impérios consideravam sagrados, representantes de Deus, e como poderia temporar o espírito para a arte. Quer dizer que ele conseguia transferir o espírito para a arte. Aí eles, os impérios, achavam impressionante aquilo, admiravam os objetivos de ser. Bom, isso aí que eu achei bom da arte bizantina. Esse aí foi o meu resumo. Espero que tenham gostado. Uma das técnicas bastante utilizada pelos pintores bizantinos foi a tempera, que consiste em preparar os pigmentos junto a uma gema feita de material orgânico, como a gema de ovo, a fim de fixar melhor as cores à superfície. Os ícones eram encontrados sobretudo nas igrejas. Entretanto, era possível também encontrá-los nos ambientes familiares em oratórios. Chama-se arquitetura bizantina aquele desenvolvida pelo Império Bizantino, assim chamado como referência o Bizâncio, o antigo nome da capital imperial bizantina, Constantinopla, durante a Idade Média. Atualmente será mais correto denominar este período de antiguidade tarda, a dita decadência romana, e não Idade Média, como desenvolvimento da arquitetura romana. O estilo caracteriza-se pelos mosaicos verificados. O mosaico é a expressão máxima da arte bizantina e não se destinava apenas a enfeitar as paredes e abóbadas, mas instruir os fiéis mostrando-lhes cenas da vida de Cristo, dos profetas e dos vários imperadores. Plasticamente, o mosaico bizantino em nada se assemelha aos mosaicos romanos. Eles são confeccionados nas técnicas diferentes e seguem convenções que regem os afrescos. Neles, por exemplo, as pessoas são representadas na frente ou verticalizadas para criar certa espiritualidade. A perspectiva e o volume são ignorados, e o dourado é demasiadamente utilizado devido à associação com o maior bem existente na Terra, o ouro. A arquitetura da arte bizantina teve seu foco principalmente em igrejas, formadas pelas suas bases circulares octogonais, permitindo-se assim a criação de grandes cúpulas, possibilitando-se também criações de grandes prédios enormes e bem decorados. Pode-se destacar 3 fases de ouro na arquitetura bizantina, sendo a primeira, após o paleocristianismo, marcada pelo imperador Justiniano, em 527. A segunda, em 824, marcada pela conciliação das pessoas ao cultuarem imagens. A terceira fase de ouro será marcada pelos cruzados, em 1204, pela conquista da Rússia, até o norte da Rússia, até o ocidente. A arte bizantina terá posto seu fim
após a conquista da Constantinopla, em 1453. A música bizantina originalmente consistia em canções e hinos compostos dos textos gregos, que eram usadas nas cerimônias religiosas, nas músicas litúrgicas e nas músicas paralitúrgicas durante festivais. As formas eclesiásticas da música bizantina são mais conhecidas hoje, porque elas se manteram mais durante as tradições, se identificavam mais com a herança e da música bizantina. Os cantores, eles cantavam textos monódicos dos livros de cantos tradicionais. Consistia em 5 livros. A música secular bizantina existia e acompanhava todos os aspectos da vida do império, incluindo as produções dramáticas, pantomima, balés, banquetes, festivais políticos e pagãos. Os Jogos Olímpicos, todas as cerimônias da corte imperial, foi, no entanto, considerado com desprezo e frequentemente denunciado como profano, lascivo em alguns padres da igreja. Outro gênero que se encontrava em um canto litúrgico cerimonial da corte são chamados policronia, ou aclamações. As aclamações foram cantadas para anunciar a entrada do imperador nas recepções e representações da corte, no hipódromo ou na catedral. Eles podem ser diferentes da policronia. Orações rituais de Equenes para governantes políticos atuais geralmente são respondidos por um coro com fórmulas de Senhor protege, ou Senhor tenha misericórdia de nós, barra eles. A policronia é documentada nos livros de rito catedral, que permite uma classificação geográfica e cronológica do manuscrito e ainda são usados durante os equenites na liturgia divina das cerimônias ortodoxas nacionais de hoje.